Senhor presidente, colegas líderes, colegas deputados, eu, ainda no exercício da liderança da minoria, e falo pela liderança da minoria, até peço que corrijam o tempo, porque o deputado José Guimarães, em meio a essa pandemia, ficou em Fortaleza e no Ceará para cuidar de sua mãe de 95 anos. E, nesse momento, senhor presidente, a primeira afirmação que nós precisamos fazer é a afirmação deste parlamento. Este parlamento, presidido por Vossa Excelência, deputado Rodrigo Maia, tão atacado na última semana, no último domingo, Vossa Excelência, inclusive, como alvo nessas manifestações, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, afirma a sua importância, a importância na democracia, a sua importância em responder emergencialmente, responsavelmente à sociedade brasileira, mantendo-se aberto, mantendo-se de pé e mantendo-se responsivo às demandas e às necessidades do povo brasileiro. É importante dizer isso para que as pessoas imaginem o que seria nesse momento da sociedade brasileira com esse parlamento fechado. Aqui nós estamos para votar as medidas emergenciais, para votar as medidas sanitárias, para votar as medidas econômicas, para votar o decreto de calamidade pública que não veio como dádiva. Esse decreto veio por pressão deste parlamento, por pressão da sociedade brasileira, por pressão do setor produtivo, por pressão dos trabalhadores que não podem se submeter, como nós já defendemos há muito, às metas fiscais e a uma lei de responsabilidade fiscal que neste momento não corresponde à necessidade de investimento público no momento de uma recessão e que será prolongada. É necessário proteger os empregos, é necessário proteger os trabalhadores informais, é necessário proteger aqueles vulneráveis que precisam de transferência de renda, é necessário defender aquele sistema que nós defendemos há 30 anos, que se chama Sistema Único de Saúde. É necessário, deputado Paulo Teixeira, defender a ciência e a inovação, institutos como Fiocruz, como os laboratórios do Evandro Chagas, como tantos laboratórios públicos que, nesse momento, respondem absolutamente, de forma competente, à sociedade brasileira. E é esse SUS que o ministro da Saúde fala todos os dias. Que bom que temos um SUS. SUS esse que falta a muitos países da Europa. SUS esse que falta a vários países que não estão tendo como responder à crise de uma pandemia que acomete milhões, milhares de pessoas. E, nesse momento, nós precisamos realçar que este parlamento responde a uma ausência de comando do governo. O ministro da Saúde se diferencia e nós precisamos apoiá-lo. Mas, lamentavelmente, por todo esse tempo, não tivemos comando. Tivemos, na verdade, um desprezo pela gravidade da situação. O senhor presidente da República, hoje ainda na coletiva, continua afirmando que agiu correto, que agiu corretamente de ir para o meio do povo. Povo não, né? Porque nem tinha tanta gente. Mas foi para o meio das pessoas que se aglomeravam na porta do palácio e disse que foi certo. E ainda disse, esperem, não se surpreendam se eu for para dentro de um metrô cheio, de um ônibus cheio, de uma barcaça cheia. Ele acha que está certo autorizar uma atitude de aglomeração e estar dentro dela. Continua mentindo sobre o vídeo que fez, estimulando a manifestação contra o Congresso e contra o Supremo. Continua dizendo que a histeria foi a palavra certa. Na verdade, ele ainda não compreendeu a situação que vive o Brasil. Continua tendo uma atitude criminosa diante da situação que o Brasil vive. Nós aqui precisamos tomar iniciativas, não podemos apenas aguardar. Esse decreto de calamidade, parabenizo o deputado Orlando Silva como relator, agrega uma iniciativa importante, combinada com o deputado Rodrigo Maia e com o Senado Federal, de criar uma comissão de vigilância e acompanhamento exigindo prestação de contas pública do que vai se fazer com os recursos que estão liberados a partir do decreto, que está completamente vinculado à questão orçamentária. Afirmamos aqui que não há risco à questão democrática e, de fato, esse decreto não tem nenhuma relação com o risco democrático. E é isso que nós queremos nesse momento. Afirmamos aqui as
afirmamos aqui as nossas iniciativas de medidas sanitárias, de medidas econômicas de proteção do povo, de proteção dos MEIs, de proteção dos benefícios sociais do Cadastro Único, de proteção de todos aqueles, inclusive da área da cultura, que pedem a nossa ajuda e o nosso socorro, porque tiveram as suas ações abruptamente interrompidas, todo o setor produtivo, particularmente micro, pequeno e médio, de todo o setor que gera emprego. Precisamos capitalizar os bancos públicos, as empresas estatais que desenvolvem esse país. Precisamos garantir que a atividade produtiva tenha reforço, investimento público, mais Estado e não menos Estado. E é isso que esse decreto permitirá nesse momento que nós possamos fazer. Então, estaremos aqui a postos para garantir que o país tenha respostas a partir de iniciativas do Parlamento brasileiro, para além daquelas que nós controlaremos do governo. Obrigada, presidente. Deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, deputado Rodrigo Maia, senhores deputados, senhoras